nós temos aqui 500 gramas de farinha de trigo. Aham. Sempre a gente vai adicionar seco com seco. Então a gente começa sal. Sal. E a farinha é uma receita muito simples. O mais complicado e que a gente vai tentar descomplicar. É técnica. Isso, né? a gente vai tentar descomplicar é a técnica, tá? Então, misturado o sal e a farinha, a gente vai para o fermento natural. Que esse aí é um que você já faz e deixa tempos e tempos, né, para poder... Isso, observe que você já vê bolhas, que é o fermento já agindo. Em tese, ele vai comer os açúcares da farinha, vai produzir gás carbônico que vai ajudar a aerar a massa. Certo. Então, eu tenho aqui 100 gramas de fermento natural. Certo. Ah, mas como eu faço o meu fermento natural? Já ia lhe perguntar. Isso, muito simples. Você pega 50 gramas de farinha de trigo, você pega 50 gramas ou 50 ml de água, certo. Mistura, faz uma pastinha. Você deixa ela tampada com plástico filme ou num recipiente com tampa. Localzinho escuro, pode ser o teu armário, pode ser o fundo da tua geladeira, né? o forno desligado. E você deixa por no mínimo 6 horas. Certo. Como é que você vai perceber que ele está dando certo? Quando ele começar a aparecer as primeiras bolinhas. As primeiras bolinhas, né? E ele tem um cheiro bem característico. Você vê que com o passar das horas, quando você chegar a mais ou menos 10 horas de duração do fermento, ele já vai começar a cheirar como cerveja. Como cerveja, né? Isso, que aí significa né? dizer que é a mágica, né? Que significa dizer que ele está pronto. Certo. Aí vai colocando a água gelada, no caso, ou temperatura ambiente? Você pode trabalhar ela gelada, se você tiver em dias muito quentes. Certo. E temperatura ambiente se você tiver num dia ameno. Como a maioria das vezes a gente está em temperaturas quentes. Nossa, que a gente não tem muito esse menos e mais, não. É muito raro. Exatamente. Então você pode trabalhar ela com aguinha gelada. Certo. Aí aqui vai começar o processo da gente homogeneizar a farinha, né? Certo. Que aí é mão na massa. Certo. Então você precisa homogeneizar todos os ingredientes. E aí começar o processo de sova dele, né? Exatamente. Pão não tem como você fazer um pão sem você sujar as mãos. Tem não. O que pode acontecer é você não fazer muita bagunça, que é o que a gente faz hoje. Que é o que você está fazendo aqui. Exatamente. Mas isso é porque você também já tem uma técnica, um cuidado especial, né? E você observa que quando você vê normalmente um padeiro em ação, você verifica que é muita farinha na bancada, é muita farinha por cima para chegar no ponto. Você vê aquela coisa ali, joga e vai. E que eu acho que em casa você também tem, né? Que você tem sua bancada de trabalho. Então, de lá você tira e vai fazendo a sova. Maurício, depois de sovar aí, Que etapa? Etapa, justamente. Pronto. Aí você vai fazer o quê? Você vai sovar ele aí, sovar ele aí e pronto. Aí o que eu faço agora, Maurício? Isso. Já que é um pão de fermentação natural. Depois que você homogeneizou a massa, certo, tá? Ela precisa do primeiro descanso. Então você vai cobrir com um plástico filme ou um saco ou uma tampa, se o teu refratário tiver uma tampa, você vai levar para dentro do armário, dentro do forno desligado ou da geladeira e você vai dar um descanso de no mínimo 40 minutos. Certo. Primeiro, né? Primeiro descanso. Certo. Aí volta a fazer as dobras, né? Isso. Depois que você deu o primeiro descanso de 40 minutos, a massa já vai estar mais elástica, já vai estar mais hidratada. Aí você começa a fazer o processo de dobras. Certo. Que é como? Vamos mostrando aí, porque a gente já tem uma pronta, né? Vamos depois, lá. digamos aí que passou 40 minutos. Aí Você como é que eu vou pegar a massa? Você pega as extremidades e puxa para o meio. Isso depois de 40 minutos? Depois de 40 minutos. Quantas vezes eu vou repetir esse processo? Esse processo de você puxar as extremidades para o meio, você vai repetir em 4 tempos. Em 4 tempos. Com intervalos entre eles de 30 minutos. De 30 minutos. Fez, esperou 30 minutos, volta pro abafado. Isso. Vai fazendo esse processo 4 vezes. Finalizou esse processo, cobriu, geladeira. E a gente já tem uma feita com esse processo, uma massa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho, aí você já olha como é que eu chego ao meu pão. O que eu vou fazer? Pronto. Vamos lá. Bom,
Para a gente fazer a divisão da massa, a gente vai precisar enfarinhar 2 pratos que o teu telespectador vai ter em casa tranquilamente, tá? Para que a massa crie uma casca de farinha e não fique mais grudando, porque ela está muito hidratada. Tá, ela e está prega grudando facilmente. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiramente enfarinhar os pratos. Certo. Aí, na sequência, a gente vai enfarinhar a A bancada. bancada. É aquele show de quem trabalha com Isso. panificação agora. É farinha na Exatamente. bancada, né, Maurício? Exatamente. Então, a gente vai pegar a massa com carinho, Certo. porque você demorou muito para poder conseguir as bolhas de Aí, fermentação. se você jogar de qualquer forma, você vai perder ela, Então, né? você não pode desperdiçar Nenhuma. nenhuma. Cada uma tem sua função. Pro pão Isso. ficar... Gente, essa massa tá muito linda. Não sei se vocês estão conseguindo observar como eu estou Então, aqui. com carinho, você vai raspando com os dedos mesmo, porque não dá atrito e acaba com as bolhas. Certo. Pegando por baixo, ó, você vê que ela é muito elástica. Pegando por baixo, você vai esticar. Certo. Bom, se eu não tiver balança em casa, eu quero um pão ali mais ou menos do mesmo tamanho, sem muita diferença. Mas eu não tenho balança. Então, a técnica, você pode pegar as extremidades e encontrar o meio. Ah, legal. Então, encontrando o meio, você divide a massa. Não tem um cortador, uma faca. Uma faca, né? Uma boa faca. Aí você divide aqui, abre mais um pouco. Certo. Aí vamos fazer o que agora? Agora nós vamos dar o formato do pão. Do pão, né? Nós tiramos um pouco aqui da farinha, porque eu não quero muita farinha, eu só quero que ela não fique grudando. Certo. Bom, você sentiu que ainda uma tá um pouco maior do que a outra, você puxa aqui e põe pra cá. Beleza. Aí agora você pega as extremidades, une, você pega por baixo e puxa. Vai dando formatinho Isso, do pão, você né? pega aqui, puxa com carinho, aí você, com carinho, virou, Prato. aí você vai dando o formato circular da E massa. olha as bolhas querendo explodir aí, Isso, tá ó, você vendo? ó? observa que ela tá bem legal a massa. Aí você pega Prato. aqui, prato. Crescer de novo. Para nova fermentação e ela crescer de novo. Ó a bolha aqui, gente, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Dá pra pegar, ó? Tá vendo aqui a bolha, ó? Toda essa bolha aí, por isso que precisa cuidar. Tá vendo ali na televisão, né, Maurício? Ó, Sim. a bolha aqui, Ó, Certo. novamente, para quem ficou com dúvida, certo? aí você vem aqui, movimento circular, olha a bolha aparecendo. Ai, que lindo. Vê o Maurício. sinal de que ela tá muito bem Sinal que a massa desenvolvida. tá perfeita, né? Sinal de que você fez certinho o que tinha que ser feito. Pronto. Colocou e as agora? duas. Aí você vai colocar dentro de um saco plástico para proteger do frio e não ressecar a cobertura. E forno. Ou um pano limpo, você põe na geladeira para ele dar uma firmadinha. Certo. Depois disso, forno. Forno, né? Isso. Beleza.